Pessoal, no boletim de hoje temos uma notícia quente que acabou de acontecer e deixou toda a esquerda em choque. Uma prisão inesperada aconteceu e ele saiu algemado de lá para desespero de toda a esquerda. Antes de dar todos os detalhes, já comenta aqui para mim quem vocês acham que deve ser o candidato da direita nessas eleições, pois temos grandes reviravoltas acontecendo e vemos a base do governo Lula cada vez mais frágil após uma série de denúncias que vem ocorrendo. O Lulinha, que está fortemente ligado ao careca do INSS, segundo as investigações, e as outras pessoas que foram denunciadas e indiciadas na CPMI do INSS, acharam que iria ficar barato, mas trago hoje aqui para vocês grandes reviravoltas acontecendo a respeito desse tema, lembrando que o nome dele já foi citado 118 vezes, conforme aqui a matéria, no relatório sobre o roubo contra aposentados e pensionistas. Eu aproveito também para pedir aqui um favor para vocês, um apelo, né? Talvez vocês não vejam mais esse canal ou algum vídeo do canal na tela do seu celular. Então já aproveita para fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito. É muito importante porque o YouTube ele te dá uma chance, ele te envia o vídeo do canal para quem não é inscrito, né? Para você ter a oportunidade de conhecer a notícia, ter a informação. Mas se você assiste e não se inscreve, ele entende que você não tem interesse no conteúdo e para de te notificar a respeito do assunto, tá? Por isso é muito importante se certificar que você é inscrito do canal. Ativar o sino de notificação para você receber todas as notificações quando eu postar um vídeo novo. Eu sou Ana Paula, eu sou de São Paulo, capital. Você está no canal Brasil Raiz. É um canal totalmente independente, onde eu trago a minha análise política sobre as principais notícias que ocorrem dentro da política, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e que pode impactar a todos nós, tá bom? Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo político, sob essa análise, estamos aqui ainda mais nesse momento, né, que é um momento crítico, onde teremos novas eleições e a gente fala que o nosso destino, o destino dos nossos filhos está em jogo. Então, eu diria que estamos em guerra, gente, contra um sistema corrupto. A corrupção ela vem aumentando e não podemos ficar de braços cruzados. Então, aqui nesse canal mostraremos os fatos que, mesmo que você que está indeciso em quem votar, poderá, quem sabe, tomar o caminho certo que você acredita na sua percepção de vida, né? Então é importante você entender todos os fatos, todos os lados, então vem com a gente nessa luta, tá bom? Ainda nesse boletim, também veremos os últimos detalhes do encontro do Trump com Lula, onde o presidente brasileiro deve ser pressionado a respeito das facções criminosas, metais raros e muito mais. Então vamos aqui ao que interessa, eu já vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês, mostrando a primeira situação, que é a respeito do relatório que cita o Lulinha 118 vezes ao denunciar o roubo do INSS. Eu vou mostrar aqui em tela agora e só para a gente ver rapidamente aqui, mostrar que a Polícia Federal tá em cima, tá, gente? Isso aqui, para quem acha que vai ficar barato, eu acredito que podemos ter esperança. Você acha que podemos ter esperança? Relatório cita o Lulinha 118 vezes ao denunciar roubo no INSS. Então, aqui a matéria é bem clara. Familiares do presidente Lula são citados ao menos 214 vezes no relatório final da CPMI, que investigou a gatunagem que lesou mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. E o robusto documento tem 4.340 páginas e tem o termo do Fábio Luiz registrado 118 vezes. Então, a gente vê que argumentos para investigar o Lulinha eles têm, né? Dizer, mas não tem argumento, não tem prova suficiente, mas tem argumento. E se tem os argumentos, se tem uma desconfiança, tem que ser investigado. Por que não investigar? Né? Não faz sentido, não vamos investigar, porque é filho do presidente. Não faz sentido, né? E ainda a gente vê aqui numa outra matéria que saiu no Metrópolis, o Dino, que suspendeu a quebra de sigilo do Lulinha. Não deixam nem investigar, depois perguntam por que não deixaram um novo ministro indicado por Lula entrar no STF. Por que será? Né? Não estão deixando investigar. Olha só aqui, saiu no jornal Metrópolis. Dino suspende quebra de sigilo de Lulinha e de outros alvos da CPMI. Então, o ministro do STF, né, Flávio Dino, ampliou a decisão de suspender a quebra de sigilo da empresária Roberta da CPMI por outras quebras. E o ministro, ele ampliou aí, inclusive, né, suspendeu as quebras de sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva. E o Flávio Dino é parceirão aí do Lula. Então, a gente vê aqui que o ministro, o que ele disse? O que ele alegou, segundo a matéria do Metrópolis? Ele diz apenas que chegaram novos pedidos de suspensão de quebra
de sigilo e amplia para esses requerimentos a decisão dada pelo ministrado, né, suspendendo a quebra de sigilo da empresária Roberta. Então, os argumentos do Dino contra a votação em bloco da CPMI, entretanto, são os mesmos. Em sua decisão, o ministro do Supremo reforçou que as quebras de sigilo por meio de votação conjunta de 87 requerimentos violam o devido processo constitucional. Então foi lá e suspendeu. Então, se não deixam investigar, gente, tipo, por isso que o Lula teve aí esse problema do ministro que ele indicou não ser aprovado. E corre o risco dele indicar outro e ser reprovado de novo, né? Porque está acontecendo aí um clima de tensão muito grande, um clima de guerra entre o governo Lula, que não tem uma boa articulação com o Congresso. O Congresso está analisando com muita cautela o sentimento popular, com base em todas essas situações que vem expondo o governo Lula. O STF, que também está enfraquecido devido às exposições de imprensa sobre investigações de possíveis envolvimento de ministros e familiares com fraudes e corrupção. Então, o Brasil está nadando na corrupção, né? E tá os nomes de ministros do governo Lula, dos familiares, tudo envolvido, polícia investigando. Gente, tá um clima muito intenso e defender o governo fica difícil. Defender o STF nesse momento fica difícil, porque falta muita transparência dentro do processo ainda e não terminou as investigações. Então, a gente vai acompanhando de perto. Ainda, um outro assunto aqui também que gerou uma polêmica é o Ciro Nogueira. Ele foi ex-ministro de Bolsonaro e ele é senador do Partido Progressista. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal por um envolvimento também no caso Master. Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, a matéria que saiu, e eu queria muito saber a sua opinião. Então, vamos ouvir um trecho aqui da matéria e você me fala aí qual que é a sua opinião sobre esse assunto também, tá? Deixa eu compartilhar a tela inteira que fica melhor para vocês verem a imagem e vocês verem o vídeo, tá bom? Então presta bastante atenção, o SBT News que trouxe o caso Master. Essa investigação da Polícia Federal chega, portanto, à sua quinta fase sobre ali todas essas fraudes envolvendo o Banco Master, o banco do Daniel Worcaro. E hoje, com a informação, Luara, que a gente trouxe aqui para os nossos assinantes, de que um dos alvos é o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que já vinha sido muito comentado no bastidor como sendo uma pessoa próxima a Daniel Worcaro. Ele que já estava ali na mira dos investigadores, a gente já tinha essa informação e ele, portanto, alvo de um mandado de busca e apreensão nessa quinta-feira. A gente está acompanhando também outros mandados, outra pessoa que teve um mandado de prisão expedido, ele que teria sido alvo dessa prisão temporária, é o Felipe Worcaro, que é o primo do Daniel Worcaro, o fundador do Banco Master. Lembrando que entre os alvos da operação está o senador Ciro Nogueira, ele que é uma figura importantíssima aqui no Congresso Nacional, além de ser presidente do PP, ele também é, enfim, um senador muito atuante no Centrão. Então é uma busca e apreensão que com certeza aí chama muita atenção em todo o Brasil, mas principalmente aqui em Brasília, pela relevância política do Ciro Nogueira, desse Partido Progressistas, que é um partido aqui que se movimenta bastante em Brasília. Da Operação Compliance Zero, essa investigação da Polícia Federal chega, portanto, à sua quinta fase sobre ali todas essas fraudes envolvendo o Banco Master, o banco do... Pois é, pessoal, então vocês viram aí essa repercussão, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando, né? Agora do Ciro, que foi ex-ministro do Bolsonaro, migrou para o PP, agora está envolvido no caso Master também, mais um escândalo aí. E outra situação, né? Quem é esse Felipe Worcaro, primo do Daniel Worcaro? Ele é preso e apontado como operador financeiro. Mais uma bomba, gente. Acabou sendo preso, saiu aí algemado. Vou falar para vocês aqui, mostrar agora para vocês o caso desse Felipe que saiu pelo jornal G1. Deixa eu mostrar a tela aqui, que fala quem é esse Felipe Cansado Worcaro, primo do Daniel Worcaro, preso
e apontado como operador financeiro. Então, a investigação da polícia avança, apontou o empresário como operador financeiro do núcleo ligado ao banqueiro, Daniel Vorcaro, do Banco Master. Decisão judicial cita pagamentos mensais, contratos de gaveta, fuga durante ação policial na Bahia. Então, a prisão ocorreu nessa quinta-feira, dia 7 de maio, tá? Então, o primo do banqueiro Daniel Bueno Vorcaro, o empresário Felipe Cansado, foi preso hoje, gente, saiu algemado, foi por decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Ele é apontado pela Polícia Federal como uma peça central do núcleo financeiro operacional investigado. E segundo aqui a decisão do ministro André Mendonça, Felipe atuaria como responsável por executar movimentações financeiras, estruturar operações societárias e viabilizar repasses ligados ao grupo investigado. O filho do empresário Oscar Vorcaro, ele aparece no inquérito como integrante próximo à estrutura empresarial associada a Daniel Vorcaro, com atuação em empresas como a Green Investimentos SA e a BRGD SA citadas na investigação. E o deságio é a diferença entre o valor de mercado de um ativo e o valor do qual ele foi efetivamente vendido quando o preço da venda é menor. Um dos principais pontos do inquérito envolve a venda de 30% da Green Investimentos para a empresa CNLF, ligada ao irmão do senador Ciro Nogueira. E, de acordo com a Polícia Federal, a participação teria sido negociada por R$ 1 milhão, apesar de uma estimativa de mercado em torno de 13 milhões de reais. Então, para os investigadores, a diferença de valores pode indicar possível vantagem devida e a decisão judicial aponta que o Felipe Vorcaro participou da estruturação e execução da operação e a investigação também cita a existência de uma chamada parceria, né, que teria envolvido os pagamentos mensais com repasses em cerca de 300 mil reais e teriam chegado a 500 mil mensais, tá? Em mensagens produzidas na decisão, o Felipe consulta Daniel Vorcaro sobre a continuidade dos pagamentos, descrito como relevantes para o funcionamento do arranjo investigado. Então, outro ponto destacado pela Polícia Federal é o uso de instrumentos particulares fora dos contratos formais da sociedade, descrito no inquérito como contratos de gaveta. E, segundo os investigadores, esse mecanismo teria sido utilizado para contornar regras societárias e permitir o direcionamento de recursos e dividendos a empresas específicas sem controles formais usuais. Então, o Felipe Vorcaro, ele é apontado como responsável pela operacionalização dessa estrutura e um dos episódios mais detalhados pela Polícia Federal ocorreu durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão na segunda fase da operação em janeiro desse ano, que, segundo as investigações, o Felipe estava em uma residência no condomínio Terra Vista, em Trancoso, na Bahia, quando deixou o local poucos minutos antes da chegada dos agentes. Então, as imagens de segurança analisadas pela polícia mostram que ele teria consultado o celular repetidas vezes antes de sair rapidamente do imóvel. Em seguida, deixou a residência em um carrinho de golfe, veículo utilizado dentro do condomínio de alto padrão. E, de acordo com o relatório, ele levou apenas equipamentos eletrônicos, deixando pertences pessoais e até o ar-condicionado ligado. Para os investigadores, a dinâmica da saída em um carrinho de golfe reforça a suspeita de que ele teria sido alertado previamente sobre a ação policial. E com base nesses elementos, o ministro André Mendonça decretou a prisão temporária do Felipe Cansado Vorcaro, por 5 dias. A decisão também determinou medidas contra empresas ligadas ao núcleo investigado, incluindo a suspensão das atividades da Green Investimento SA e da BRGD SA, enquanto as investigações seguem em andamento. A defesa já do senador Ciro Nogueira afirmou repudiar qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente no exercício do mandato parlamentar. Em nota, disse que o senador está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e que não teve participação em atividades ilícitas ou nos fatos investigados. A defesa também afirmou que medidas investigativas consideradas graves e invasivas, baseadas em troca de mensagens atribuídas a terceiros, podem ser precipitadas e devem ser submetidas a controle rigoroso da legalidade. Então tá aí uma informação que chocou bastante o Brasil nesse dia de hoje, né? E a gente vê aqui uma outra situação, que é um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, com o PT que recuou e disse não peitar o Centrão. O PT não estava cheio de marra? Parece que baixou um pouquinho a bola aí e quer as pazes com a Alcolumbre agora. É, gente, pois
saber que a esquerda sozinha não tem força para nada, então eles vão ter que mudar um pouquinho as estratégias e baixar um pouquinho essa bola aí, né? Vamos ver um trechinho do vídeo que mostra sobre essa informação. Veio pelo jornal Jovem Pan e eu quero saber sua opinião. Vamos ouvir aqui então a matéria. União muito importante com Davi Alcolumbre, por parte do governo, que foi com o ministro José Guimarães, ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, que faz toda a articulação ali com o Congresso Nacional. E essa foi a primeira vez, os dois se encontraram hoje. Foi a primeira vez também que os dois se reuniram depois do episódio envolvendo o Jorge Messias na semana passada. Primeiro, eles se encontraram na sessão no Congresso, que teve hoje mais cedo, hoje de manhã, na verdade, com a presença de várias autoridades. Inclusive, nessa sessão, o Davi Alcolumbre disse que José Guimarães representa uma harmonia entre o Executivo e o Legislativo, né? Já dando uma sinalização de que, por parte dele, tudo está bem. E aí, logo depois, os dois se reuniram pessoalmente na residência oficial do Senado. Mais cedo, o Davi Alcolumbre, Thiago, agora mais cedo, agora à tarde, ele conversou com jornalistas, ele foi questionado sobre o que espera do governo Lula depois dessa tensão envolvendo a sabatina e a análise no plenário de Jorge Messias. Ele disse que não espera nada, não. Mas, enfim, então agora uma expectativa sobre como vai se dar essa relação que ficou estremecida assim entre Lula e o presidente do Senado. A gente vai ficar sabendo, então, nos próximos dias e depois o presidente Lula voltar dos Estados Unidos. Pessoal, então vimos aí a esquerda recuando novamente, a gente vai acompanhar todos os detalhes, né? Enquanto isso, como que tá o encontro do Lula e do Trump, hein? O que deve ser discutido? Tarifaço, PIX, narcotráfico? Então vamos relembrar alguns pontos de atrito entre o Lula e o Trump aqui, com essa matéria que veio da Gazeta também, que eu queria compartilhar com vocês. Então aqui a matéria trouxe sobre tarifaço, PIX, narcotráfico, relembrar os pontos de atrito entre Lula e Trump. A reunião entre os presidentes ocorre após ano marcado por imposições de tarifa, sanção a Moraes, críticas a Bolsonaro. Então a relação dos líderes melhorou um pouquinho após o encontro da ONU, quando o americano elogiou uma química com o brasileiro, né? E desde o primeiro dia de volta à Casa Branca, o Trump já dava sinais de que a relação com o Brasil não seria marcada por tranquilidade. Em 20 de janeiro de 2025, ele afirmou que o relacionamento entre os dois países seria positivo, ainda que com uma hierarquia clara. Deve ser ótima, eles precisam de nós mais do que nós precisamos dele. O ano foi marcado por críticas à condução do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela imposição de tarifas comerciais, pela sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ao longo desse período, o governo Lula trabalhou para reduzir tensões e o primeiro sinal de distensão veio durante a Assembleia Geral da ONU, quando Trump afirmou ter tido uma química excelente com o presidente brasileiro. E desde então, a sanção contra Moraes foi retirada, a parte das tarifas acabou suspensa. Ainda assim, nesse ano, embora Trump tenha deixado de fazer críticas diretas a Lula, novas crises ganharam destaque, como a negativa do visto ao diplomata Darren Beatty, né? A prisão e posterior soltura em poucos dias do ex-delegado Alexandre Ramagem e a possibilidade de facções como o PCC e o Comando Vermelho serem